Olá, graças e paz. Eu gostaria de meditar com você uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 41. Vamos ler apenas o versículo 41. Diz assim: E disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Eu li o versículo a qual José estava no palácio de Faraó. José havia interpretado os sonhos de Faraó e ainda aconselhado Faraó. E Faraó gostou muito de José e agora o havia tirado da prisão e colocado para ser o segundo. José iria governar todo o Egito. Momento de glória na vida de José. Mas José não nasceu naquele palácio. A vida de José não foi fácil. Ele passou por altos e baixos. Não é diferente da minha vida e da sua vida. Nós estamos aqui nessa terra e passamos por dias bons, mas também enfrentamos dias maus. Passamos por bonanças, mas também passamos por dificuldades. Passamos por tribulações e muitas vezes surgem tempestades, dificuldades para tirar a nossa paz. Mas quando nós olhamos para a vida de José, José ele nasceu ali junto a seus pais e recebeu uma boa base, uma boa educação. E Deus deu sonho a José. Deus deu um sonho de visão. José não sabia quando iria acontecer, mas José viveu uma vida íntegra e seguiu o percurso natural da sua vida. Mas os seus irmãos o invejavam e odiaram José devido ao seu sonho. E certa vez José estava vindo, José tinha uma túnica talar, qual seu pai tinha feito para ele, uma túnica colorida. Os irmãos de longe o avistaram e falaram: vem vindo lá o sonhador. Vamos matá-lo, vamos ver em que vai dar os seus sonhos. E quando José chegou, eles pegaram José, lançaram ele num poço. José ficou ali, não sei por quanto tempo, o poço estava sem água, mas José estava sozinho ali naquele poço. E quantas vezes nos sentimos dessa forma? Como se estivesse no fundo de um poço, sozinho. Ninguém nos vê, ninguém nos ouve. José não podia contar ali com ninguém. Seu pai estava longe, os seus próprios irmãos o estavam traindo. E quantas vezes é assim na nossa vida? As pessoas às quais nós amamos, às vezes nos tratam com indiferença, ou às vezes nos sentimos que estamos dentro de um poço, sozinhos, e que ninguém está nos vendo. Mas José, ainda que estivesse sozinho, Deus estava com ele. Havia um Deus no controle sobre todas aquelas coisas, sobre toda aquela situação. Quem sabe você também está se sentindo sozinho, mas Deus te vê e te enxerga. A Bíblia vai dizer que toda ferramenta preparada contra vós não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenará. Porque esta é a justiça que vem de Deus. Isaías 54, 17. Nós temos que continuar firme no Senhor, esperando no Senhor. E José ficou ali naquele poço por um tempo. Então eles tiram José daquele poço. Mas as coisas não melhoram. Agora eles vendem José. Vendem para uma caravana de ismaelita e José é levado ali. José agora vai passar por um deserto. O deserto é um lugar seco. O deserto é um lugar que nada cresce. Eles acorrentam José e José vai passar um momento difícil da vida dele. E quantas vezes nós sentimos também que estamos num deserto? Parece que nada dá certo, nada cresce. Parece que as portas não se abrem. Parece que o céu às vezes está de bronze. E sentimos sozinhos, acorrentados. E parece que os sonhos a qual Deus nos deu não vai cumprir. E eu imagino o que se passava no coração de José. Senhor, e os sonhos e as promessas? Mas José continuou vivendo uma vida íntegra. Mesmo quando as coisas não estavam acontecendo conforme a vontade de José. José estava andando com integridade diante de Deus. E nós temos que aplicar isso na nossa vida. Temos que buscar viver de uma forma íntegra e reta, mesmo quando as portas estão fechadas, mesmo quando estamos enfrentando o dia mal. Nós não podemos murmurar contra Deus. Nós não podemos, porque nós não conhecemos os propósitos, não conhecemos os tempos. Nós podemos viver apenas um dia de cada vez. Então, nesse dia qual estamos vivendo,
Vamos glorificar a Deus com a nossa vida. Vamos glorificar a Deus com as nossas atitudes. Mesmo se estamos num deserto. Mesmo se estamos enfrentando um dia mau. Há um Deus no controle de todas as coisas. Mesmo quando as coisas fogem ao nosso controle, Deus está no controle. E agora José foi levado ali para o Egito. Mas José não mudou o seu caráter. José estava agora num outro país, uma outra língua, um outro Deus, outros costumes. José podia pensar assim, para que eu vou viver uma vida reta, uma vida íntegra? Deu tudo errado aquilo que eu sonhei. Tá tudo tão longe da minha família. As pessoas poderiam perguntar para ele, cadê seu Deus? Como perguntaram, cadê seus sonhos? E muitas vezes as pessoas perguntam para a gente e nos machucam, cadê seus sonhos? Cadê seus planos? Cadê seu Deus? Aleluia, Jesus. Mas a nossa vida não se resume num dia só. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós esperamos em Deus. Às vezes é só uma vírgula. Não é um ponto final. Deus está no controle. Deus estava trabalhando, lapidando, preparando José para uma grande missão, para uma posição de honra, para viver no palácio. Ele precisava ser trabalhado, lapidado. E às vezes nós também estaremos passando por um processo. Deus vai permitir que nós entremos num poço, num deserto. E agora José estava vendido ali para Potifar, um oficial, tinha uma boa posição no Egito. E ele entregou agora tudo na mão de José. José estava governando a casa de Potifar. José estava numa zona de conforto, um lugar bom. Mas não era aquilo que Deus tinha para ele. Deus tinha coisas maiores. Então Deus permite que as portas se fechem de novo. A mulher de Potifar se interessou por José. E José, ele não queria se envolver com aquela mulher. Ele falou, olha, eu não posso. O patrão confiou tudo a mim e eu não posso fazer isso. José não queria pecar contra Deus. José era íntegro. E nós temos que viver nessa terra buscar ter uma vida íntegra. José estava num lugar bom, numa zona de conforto. E às vezes nós nos sentimos assim. Num lugar bom, numa zona de conforto. Mas Deus tem coisas maiores para nós. Então o próprio Deus permite que as portas sejam fechadas novamente. Mas para quê? Porque Ele quer nos levar para lugares maiores, lugares mais altos. Quer que nós venhamos a ter outras experiências. Então Ele permite as portas se fecharem. Então aquela mulher rouba a túnica de José. Ela tenta ficar com José, José foge. E de novo eles roubam a túnica de José. Os irmãos haviam roubado a túnica talar que o seu pai tinha dado para ele. Agora, mais uma vez, as vestes de José são roubadas. E José agora, ela mente contra José. José é levado para uma prisão. Imagina o que se passava no coração de José. José poderia falar com Deus, Senhor, eu tenho vivido uma vida íntegra, eu tenho buscado andar na tua presença. E agora, esse levante está dando tudo errado. Mas a Bíblia não mostra José murmurando, não mostra ele reclamando. E agora José vai para uma prisão, uma caverna. E agora ele fica algum tempo ali, mas em todo lugar que José ia, José não fazia nada além, não fazia nada a mais. Ele não procurou puxar o tapete de ninguém para ele crescer ou para ele aparecer. Ele simplesmente vivia uma vida íntegra e reta. Ele esperava em Deus. É lógico que ele se esforçava e fazia o melhor que estava nas mãos dele para ele fazer. E nós temos que viver dessa forma, fazer sempre o melhor, a qual nós podemos fazer o melhor, em tudo na nossa vida. E buscar viver uma vida íntegra e reta, que o próprio Deus vai se encarregar de abrir as portas e fazer com que a bênção venha até nós. E agora José fica naquela prisão por um tempo, e um padeiro, um copeiro são colocados ali, naquela prisão. José interpreta os sonhos dele, e José fala para o copeiro, quando você sair daqui, lembra de mim. E o copeiro esquece de José. Às vezes os homens nos esquecem, às vezes ninguém nos vê, mas José não esperava no copeiro, José esperava em Deus. Nós não esperamos nos homens. A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros e outros em cavalos.
Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Nós esperamos em Deus. É Deus quem abre as portas. É Deus que derruba os gigantes. É Deus que quebra as muralhas. É Deus quem abre o mar. E agora, o faraó também tem um sonho. E o copeiro lembra de José. E José é colocado agora no palácio. Agora sim, chegou o momento de José agora triunfar. Chegou o momento que José agora foi colocado em destaque. Mas houve um processo. Ele não saiu do poço e foi direto para o palácio. E na nossa vida também é assim. Há um processo. Deus usa as adversidades, usa todas as situações, as tempestades, os levantes. Mas o Senhor está no controle de tudo. As pessoas podiam olhar e falar, olha, José nasceu para sofrer. Saiu do poço, foi para o deserto. Saiu do deserto, foi ser escravo. Deixou de ser escravo, foi para a prisão. Nasceu para perder, poderia olhar por um momento. Mas a nossa vida não se resume no momento. Deus está no controle sobre toda a situação. Espere em Deus, porque o Senhor ainda vai colocar você em destaque. E José agora recebe vestes de linho novamente. E ninguém tirou essas vestes, porque era o tempo de José brilhar. Chegará um tempo que ninguém vai tirar de você aquilo que Deus te deu, porque chegará o tempo de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Curta esse vídeo. Amém.